Muito bem, agora é hora de dar a boa noite para você que está do outro lado, como sempre, em primeiro lugar. Boa noite, Miller. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite, Miller. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. E aí, Miller, tá feliz? Graças a Deus. Sorridente, alegre, né? Felicíssimo. Como é que foi a chuva? Lá na sua área... Se você tá feliz é por causa da chuva? Porque não deu tempo da gente conversar hoje. Na sua área... Tá feliz ou feliz? Graças a Deus, foi a chuva. Inundou tudo, a sua casa, não, tá graças a tudo Deus, certo. o bairro que eu moro no Morumbi, como é muito alto, tem ladeira, tudo, quer dizer, lá não alaga, né? Como não? No Morumbi não alagou tudo? Não, mas aonde ele mora. É isso, na Aonde parte do você Morumbi mora. que eu moro, é a parte alta, então não alaga. Ah, olha, uma dica. Graças a Deus. Uma dica do Miller pra vida. Quando você for comprar um imóvel, isso é bom. Pega Compra a na parte, parte alta, alta, né? Pega a parte alta. Olha, e da sua casa alagou a região lá? Não, tô tranquilo. Ah, tá. A minha também, porque minha rua é uma descida, né? Então, só tem o córrego. Água flui. Bom, a gente agora convida você que está do outro lado da telinha para participar do programa através da nossa enquete do dia, que hoje está polêmica. O Vanderlei Luxemburgo equiparou a Champions League com o Brasileirão. Falou que tá tudo ali, ó, que é tudo lá memechose. Ele tá certo? Ele tá errado? Ele tá querendo criar polêmica? Ou ele tá de brincadeira, Luxa? Entre no site gazetesportiva.com e deixe seu voto. Participe também pela hashtag Gazeta Esportiva, que o seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. Agora, esse tá de brincadeira, assim, ele tá de brincadeira ou é? Ah, tá de brincadeira, Luxa. Hein? Tem dois sentidos isso daí, né? Não tem. Bom, e o WhatsApp? 99479-1633, 99479-1633, manda um videozinho, já tem uns 10 segundinhos, e a gente vai colocando durante o programa. O que você acha, Celso? Tenho o maior respeito pelo professor, né? Gente boa e tal, mas só pode estar de brincadeira. Tá de brincadeira? Não dá para você comparar Campeonato Brasileiro com Champions League. Mil desculpas, não dá para comparar nada com Champions League. Cristiano Ronaldo com Dudu ali? Não. Não, sem chance. Não dá. Chance, nem sonho. Hein? Nem sonho. E aí, Miller? Não, o Luxa tá errado, né? Não tem jeito. Até porque os dois melhores jogadores do mundo jogam na Europa, né? Cristiano Ronaldo e Messi. Quer dizer, Messi com Pedrinho? já não. começa por aí. Jogador assim, fora de série, não se compara, porque tá Não. na prateleira de cima. Então, Não, e olha só, a gente tem a raspa do tacho. Porque assim, os melhores jogadores estão na Europa. Os jogadores intermediários estão em outros mercados, tipo chinês, leste europeu. É. O terceiro padrão está na Arábia, no Egito. E a gente fica com o que não deu certo. Com os que não vingaram na Europa, ou estão em fim de carreira. Até porque nas janelas de janeiro e no meio do ano nosso aqui, Michele, nossa data, os clubes europeus, os principais, eles não vêm no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, contratar jogador. Não vem, pô. Né? Eles vêm pegar o quê? Jogador de 12, 13 anos. Isso aí. Né? Porque eles acham que com o Messi deu certo, vai dar também com um jogador novo aqui no Brasil. Bom, então você vota aí na nossa enquete. O Miller votou no tá errado, o Celso votou no tá de brincadeira. E qual que era a outra opção? Tá maluco? E você, Michele? E você? Não, Que é causa que era tá polêmica. certo, tá errado, tá Polêmica. criando polêmica ou tá de brincadeira? Ah, ele tá criando polêmica, Tanto que tá aqui na nossa enquete, tá criando polêmica. Bom, a quinta rodada do Campeonato Paulista foi encerrada na noite desta segunda com o jogo entre Santos e Botafogo de Ribeirão Preto na Vila. O time de Jesualdo Ferreira venceu mais uma e é o único grande de São Paulo a liderar um dos grupos da competição. Conseguimos controlar, de facto, o jogo ofensivo do adversário. E também tem que compreender, se vocês seguiram o jogo com atenção, que também não é fácil quando uma equipa joga com 10 atrás da linha da bola, não é fácil criar espaço, nem sempre a bola gira com a velocidade que nós queremos, porque ou seguimos um caminho, ou metemos muita velocidade no jogo e perdemos constantemente a bola, ou tentamos ter segurança para no momento próximo ter mais velocidade no jogo. Aliás, foi o que aconteceu no primeiro golo também, foi no segundo igual. Mas isso são aspectos que com o tempo vão sendo normais. Temos que começar a concretizar também melhor, mas ainda está tudo no princípio. Então, temos um mês, 4 semanas. Ninguém consegue fazer grandes equipas e os jogadores estarem em boa forma com 4 semanas de trabalho. Ele fala em português, eu ouço em francês. Eu não entendo o que ele fala. É verdade. O Jesus ainda dá para entender, mas... Mais ou menos também, né? Caramba, mas gente, ele fala para impressionante. dentro.
Eu lembro que Lá pra dentro, não dá pra... Que raios de dialeto Eu aí? lembro que quando a gente tinha aquela, nas TVs a cabo, a RTP de Portugal e a MTV Latina. Eu entendia muito mais os caras falando espanhol do que a rádio e televisão portuguesa. Teve né? legenda? A gente pôs legenda, Não, né? dessa vez não. Nossa, precisa pôr, bem grande. Mas de qualquer forma, que não precisa legenda é o fato de que o Santos com o Sanches, com o Sacha, com o Soteldo... É outro time. É outro time. Né? Com esses caras em campo, aí sim você tem um Santos competitivo. Se você pegar aquele Santos que jogou contra o Corinthians... Não, porque ele não é o Santos, né? Não é o Santos. E aí não adianta colocar na conta do Gesualdo Ferreira entendendo ou não entendendo o que ele fala. É uma questão, é só o início do trabalho. Aliás, falam tanto do Santos... E o Santos é o time com a terceira melhor campanha do Campeonato Paulista. Não, é o único grande que está em primeiro na em sua chave. Em primeiro lugar na sua chave. Quer dizer, então... Uma coisa interessante, Celso, que eu vi ontem no jogo, Michele, é que os três, né? Os três principais jogadores do Santos, o Sacha, Soteldo e o Sanches... SSS. Isso, eles disputaram, nos 2 gols eles tiveram participação. Ou seja, fazendo o gol... ou participando da jogada. O Soteldo faz a jogada do segundo gol do Santos, o Sacha faz o gol. E no primeiro gol, os 3 têm participação, né? O Soteldo mete a bola, o Sacha cruza e o Sanches bate de direita cruzado. Quer dizer, 3 jogadores importantíssimos que o Santos não pode perder no Paulistão. Eu estava pensando nisso, de jeito nenhum. Não. Até aliás, porque o Santos tem um elenco limitadíssimo. O Atlético está querendo o Soteldo, está investindo. Não pode. Não, o Santos tem que segurar. Tem que segurar mesmo se não quiser passar perrengue na temporada. Agora, falando em perrengue, que tristeza o Botafogo, né? Reformou o estádio. Está na Série B do Campeonato Brasileiro. Série B do Campeonato Brasileiro. É a pior campanha do Campeonato Paulista e com sério risco de rebaixamento. O ano passado, para você ter uma ideia, Michele, o Botafogo disputou a semifinal do Paulistão. O Botafogo contratou o japonês? O Honda? Não, é o Botafogo do Rio. O Honda. Tá, Botafogo do Rio. Esse é o Botafogo... Que Paulista. também, de Ribeirão Preto? De Ribeirão Preto, que na verdade passou por uma reformulação do time. Muita gente foi embora, o time disputou a Série B no ano passado, mas olha, é um fiasco a campanha, muito triste. Ver a campanha do Botafogo assim. Olha, hoje nós temos um convidado especial no nosso quadro Caixa Surpresa. Ele brilhou com as camisas do Internacional, da Seleção Brasileira e virou o rei de Roma. Agora ficou fácil saber quem é essa fera, né? Dá uma olhada. Falcão, a brincadeira é a seguinte, você retira um envelope, dá uma olhada na foto, mostra pra câmera e fala o que você quiser ou não. Personagem. Cilinho foi meu treinador no São Paulo, montou durante o ano um time que jogava bem, era um 4-4-2, do lado do Cida, do outro lado do Sidney. Teve alguma dificuldade na minha chegada, mas depois ele resolveu tudo e a gente acabou fazendo os jogos finais com ele. Uma grande perda que nós tivemos recentemente. Conheço pouco, mas torço para que profissionais como ele, enfim, que possam vir para cá. Eu sou contra a reserva de mercado. Acho que o que tem que valer é a competência dos profissionais. E acho que ele veio aqui e fez um excelente trabalho, São Paulo. Tele Santana. Dizer o que do Tele, né? Quando eu olho para o Tele, eu lembro 82. E quando você lembra 82, você diz tudo, né? Grande figura também. É Magrão, Sócrates. Grande parceiro, grande companheiro, figura aqui, faz muita falta ao futebol, né? Mas eu não falo só ao futebol jogado, as ideias. Você podia até não concordar, e eu também às vezes não concordava muito com o que ele dizia, mas eram coisas que tinham que ser respeitadas. E isso fazia parte de uma democracia que teve o Corinthians com ele, com o Casagrande, com o Vladimir lá atrás. E a seleção, e depois a seleção, a seleção tinha jogadores que com capacidade intelectual. Faz muita falta o Magrão, grande figura, grande amigo. Ixi, esse dói. Sabe que eu só jogava o Paulo Rossi. Eu não cheguei a jogar muito contra ele na Itália, porque ele teve um problema lá e ficou 3 anos sem jogar. Voltou justamente em maio
para fazer aqueles 3 gols lá na gente, lá na Copa. Grande figura, conheci bem depois. E ele conta uma história muito engraçada. Ele veio aqui, pegou um táxi para sair. Quando o cara do táxi viu que era ele, mandou ele descer do carro. Não vou te levar, tirou do carro. Eu acho que eu faria o mesmo. Aqueles 3-0 marcantes. Bom, aqui, notar aqui. Isso aqui é a lupa. Roma. Esse time me deu muito, né? Porque eu fiquei muito feliz lá, porque tem um reconhecimento até hoje. Eu era estrangeiro e na época eu fui para lá, era um estrangeiro para o clube, que significaria muito mais difícil, né? Porque hoje as pessoas chegam num clube, tem muito mais estrangeiros que no caso italiano, já que estamos na Itália. Então a adaptação hoje é muito mais fácil. Na época eu cheguei e só podia jogar um estrangeiro para o clube, então tinha que... E fui muito bem recebido. E conseguimos ser campeão em cima da Juventus. Esse é o treinador do momento. Gosto dele, gosto das ideias dele. Já todo mundo achando que ele veio aqui sobre todo o futebol. Não, ele só simplificou, botou num time jogadores que sabem jogar e além disso, o que ele fez? Ele conseguiu, e aí é o trabalho dele, compactar o time. Quando você consegue compactar, você não precisa encher de marcador. É um perto do outro. Ele conseguiu fazer, e isso é mérito dele. O Falcão, eu tô achando que vai duelar com esses caras ano que vem aqui no futebol brasileiro. As ideias parecem. Obrigado, Falcão, Imagina, por participar com a gente aqui no quadro. Tchau, pessoal. O rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. O rei de Roma, com quem você teve o privilégio de jogar, né, Miller? No São Paulo e na seleção brasileira. Aliás, na Copa de 86, né? 85, né? No São Paulo. Mas ele é mais velho que o Miller. Sim, ele é mais velho. Só que começando. ele estava parando, né? E eu estava começando. Ele veio para o São Paulo em 85, foi campeão paulista. E depois, no ano seguinte, na Copa do México, 86, nós estávamos juntos, né? Lá em Guadalajara. Né? Aquilo que eu falava para vocês aqui nos bastidores. Ele já não era mais titular da seleção, né? Ele já tinha perdido o posto pro Elzo, né? Mas eu achava que no 86 ele poderia ter jogado sim, ainda, né? Ele foi sempre um gênio da bola. O Falcão, para mim, foi um jogador completo na posição, Michele. Só que como treinador, ele não conseguiu até agora passar a sua genialidade para os jogadores, a sua sabedoria. Ele fala muito baixo. Ele é muito fino. Não é? Não sei. O que você acha que é, Miller? Olha, você viu como ele é? Ele é todo assim, contido? Olha que o gênio Cruyff se deu bem no Barcelona. Né? Foi campeão várias vezes. Tá? E com um estilo parecido. Poucos gênios se deram bem como treinador. Né? O Falcão foi um gênio da bola, mas como treinador ele não deu certo. Ele foi treinador da seleção brasileira em 91 também. E ele quer ser treinador, ele quer muito investir nessa área, então eu vou dar 2 dicas pro Falcão. Vou dar 2 dicas. Não, mas para ele ter possibilidade de ter sucesso como treinador no Brasil, ele tem que treinar um time de São Paulo grande. Isso. Então, assim, primeira dica que eu vou dar, e tô falando sério, ele deveria fazer o curso do Celso Cardoso. Aumentar os decibéis? De locução e apresentação. Projeção vocal. E também não é só um curso de projeção vocal, mas é um curso que ajuda você a se soltar um pouco, a soltar franga, Fazer um coach com o Flavito? E fazer um coach, é verdade, com o Flávio Prado. Flavito, ó, sabe, fazer tá escalado. Tem que fazer aprender com palestra, aquele seu outro curso que você dá lá, experiência, não sei. Até porque, Michele, sabe o que acontece? Porque a pessoa tem que se preparar também. O futebol mudou muito. Mudou os tempos e mudaram-se os jogadores. Ou seja, a cabeça do jogador de hoje é totalmente diferente daquele jogador dos anos 80, 90. Então, o Falcão também vai ter que se adaptar a esse momento, essa mentalidade do futebol de hoje. Você precisa captar a atenção muito rápido dessa galera, porque você está concorrendo com o celular, você está concorrendo com um monte de coisa. Mas, Michele, o que você falou agora tem muito a ver mesmo, é bem verdade. Você foi no alvo aí. Sabe o que acontece? O Falcão fala muito baixo. E o boleiro no vestiário, a resenha do boleiro depois é, poxa, você ouviu o que o treinador falou? Poxa, mas ele não... Quer dizer, você não demonstra confiança no que você fala, não que você está falando errado, mas os decibéis da voz muito baixos. Quando o Luxemburgo dá aquelas preleções, você fica motivacionais. Assim, ó. Preleção motivacional do Luxemburgo. Por que ele chamava a atenção dos jogadores do Luxemburgo? Não, é verdade. Se as pessoas tivessem a noção exata da importância da voz, você fala isso da importância da voz na comunicação, para passar ideias, para liderar uma equipe.
Obrigado. Mas é verdade, acredite nisso, voz é fundamental. Né? E pro relacionamento, você fala para um Pra vida, pra relacionamento. ter relação Olha que eu fiz um dia aí o curso dele. Ô, Michele, tem tanto treinador que eu peguei que não sabia falar. Mas ele sabia aumentar a voz e o jogador não precisava de muita coisa. Ele acreditava no que o treinador estava falando pelo tom da voz. Pela alma que ele passava. Exatamente. Ele colocava vida nas suas palavras. Aí o jogador acreditava naquilo e colocava em prática dentro de campo. O Falcão precisa disso que você falou aí. Precisa dessas duas coisas e saber passar, saber falar, saber e explicar, né? E se fazer entender para as pessoas, porque isso é importante também, você ser claro o suficiente, né? Lembra aquele lá que falou, pega, pega! O Roger pegou. Foi o Geninho, na verdade. O Geninho. Bom, 2003. Ai, vou levantar um pouco, vou dar uma volta. Vou dar um ar aqui. Não, brincadeira. O Internacional faz hoje o jogo de volta contra a Universidade do Chile pela segunda fase da Copa Libertadores da América. Mas antes da gente falar desse confronto, o meia e capitão da equipe, Andrés D'Alessandro, comentou sobre mais uma fake news que apareceu na internet. No último domingo começou a circular nas redes sociais o boato de que o jogador argentino D'Alessandro teria se envolvido num acidente de trânsito. Eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem na minha casa. Depois disso, eu estava deitado em casa, assistindo o seriado, e eu não vi ele. Mas meu filho entrou no quarto para ver se eu estava lá. Os colegas dele começaram a mandar mensagem. Sim? Ele estava na rua brincando. E ele foi ver se eu estava aí, né? Óbvio. O assunto é sério. Mas não tenho o que fazer, cara. É só falar de futebol, jogar futebol. E é óbvio que o pessoal encarregado já está atrás disso. Não vou me envolver com isso, mas vou cuidar da minha família até o limite. Eu acho que o resultado foi bom, fora de casa. Sempre é muito melhor fazer gol. Mas a gente não pode deixar de lado que jogamos fora de casa, um empate fora de casa sempre é bom, sempre e quando tu faça o dever de casa, fazer um bom jogo, reproduzir tudo e melhor do que a gente fez no Chile, sabendo da força que a gente tem aqui no Beira-Rio, a torcida que vai ter no mínimo 40 mil. Mas não vai ser um jogo fácil, mas temos totais condições de fazer um bom jogo e de obviamente conseguir essa vaga para a próxima fase. Que coisa, você falou agora há pouco do pega-pega que era do Roger, foi justamente do Corinthians contra o River Plate, do D'Alessandro, que era um garoto, estava surgindo e comeu a bola nas duas partidas. Agora só para... Você entendeu o que ele falou aí? Entendi. Mas ele falou também muito enrolado. Esse portunhol dele, pelo amor de Deus. Mas o que ele está falando é uma coisa muito séria mesmo. Olha, isso aqui é um demônio se você acreditar em tudo que você lê. Vidas, muitas vezes, vão para o espaço por causa de uma fake news, por causa de uma mentira, por causa de uma brincadeira de mau gosto. Então, você especialmente que está em casa e de repente costuma acompanhar em grupos de WhatsApp e tudo mais... Não compre de primeira a informação que você vê, o vídeo que você assiste. Às vezes, muitas vezes, mandam como se foi algo de agora e foi de mês atrás, anos atrás. Então, muitas vezes, reputações são destruídas por causa de uma mensagem irresponsável. Então, se você não tem certeza daquilo que você está vendo... Não repassa, não repassa, né, gente, também. Não repassa. Sabe, não repassa, joga fora, exclui, porque senão você acaba alimentando uma rede de informações falsas que acaba prejudicando muitas pessoas de bem, muitas vezes, que são vítimas de golpes e da maldade e crueldade de outras pessoas que têm N interesses quando divulga uma fake news. Sobre o Internacional. Passa ou não passa? Então... O Inter empatou lá 0-0. Mas é uma situação muito semelhante com a do Corinthians, que a gente vai falar daqui a pouco. O Inter precisa fazer um gol de qualquer jeito. E não pode tomar. Se tomar um gol, vai ter que fazer 2. Não, o Inter empatou fora. Então, 0-0. Então, mas o Corinthians ele não perdeu. Sim, mas é como se tivesse perdido. Porque a mesma obrigação que o Corinthians tem, o Internacional tem. Tem que fazer um gol de qualquer jeito. Gol. Tem que fazer um gol de qualquer jeito. Mas eu acho que o Inter passa, Michele. Celso, acho que o Inter passa. Joga em casa,
Né? Tem mais time que o time chileno, né? O Chile está passando por todos aqueles problemas. Exatamente. E reflete dentro de campo também, né? Então acho que e o treinador do Inter é um bom treinador. Está demonstrando, mesmo no Gauchão, que é um campeonato fraco, mas demonstrando muita capacidade, muita ousadia na escalação e está sendo elogiado por toda a imprensa gaúcha. Fica aí com esse preconceito com o argentino, tá vendo? Olha só lá. Olha, vamos ver se já tem recado da galera aí pra gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Miller. Aqui é Adilson que fala de Guaianazes. Eu acho que o Lucha tá de brincadeira, né? Não tem como comparar. Futebol europeu é outro patamar. Boa noite, Michele, Celso e Miller. O Vanderlei só pode estar de brincadeira, né? Não tem nem comparação. Joel Tabarão da Serra, aquele abraço. Obrigada, Joel. Um beijão pra você. Agora, vamos pro nosso giro de notícias? Vem. Começamos com uma informação que muito interessa a torcida São Paulina, viu, Miller? O César Vigevani não é mais técnico do Binacional do Peru, primeiro adversário do São Paulo na Copa Libertadores da América. O argentino de 45 anos fez apenas 3 jogos comandando aí o Binacional, com uma vitória e 2 derrotas. Mas não foram os resultados que tiraram o treinador do clube, não. Mas uma proposta irrecusável de um time ainda não revelado, mas provavelmente do mundo árabe. Faltando menos de um mês para a Libertadores, a diretoria peruana ainda corre atrás de um substituto. Isso facilita a vida do São Paulo. Que se dane esse time peruano. O importante é o tricolor chegar lá e vencer, né, a primeira partida. Então estamos falando, claro, de um time tecnicamente fraco. Muito teoricamente fraco. Agora, na praticidade é totalmente diferente. Sabemos que a LDU e o River são os adversários principais, né, em potencial do São Paulo. Se bem que esse Binacional é atual campeão peruano e campeão da Copa peruana. Só tem esse time no Peru. Não, porque eles desbancaram os Sport Cristal. É um time empresa, digamos assim, de empresário, um time novo, tem um pouco mais de 10 anos, 11 anos. O Aliança, eles desbancaram os times tradicionais do Peru, né? Então... Quem também está correndo atrás de um técnico é o Botafogo. A diretoria do Clube da Estrela Solitária apontou Paulo Autori como favorito, como você já disse aqui, para a vaga do Alberto Valentim. Só que existe um probleminha. O Autori recentemente deu uma entrevista afirmando que não quer mais trabalhar no futebol brasileiro. Será que ele vai manter a sua palavra? Não é? E o Botafogo, inclusive, vai virar clube empresa. Essa, pelo menos, está passando essa transição aí. Fazer essa transição. Porque ele quer trabalhar em que futebol? Não, ele quer ser gestor, diretor, CEO, essas coisas de hoje em dia. Não mais treinador. Ele não quer mais treinar no futebol brasileiro. Diga-se. Agora, tem um detalhe, Michele. Ele tem um sucesso assim, muito grande pelo Botafogo no passado. É isso aí. Agora, a gente tem que ver como é que ele está agora, porque tem muitos anos que ele não treina uma equipe de futebol. Eu acho que ele está no estilo Falcão. Olha, ainda falando de treinadores, o alemão Jürgen Klinsmann surpreendeu ao pedir demissão do Hertha Berlim, alegando falta de suporte e confiança. Na atual temporada, o Hertha é apenas o 14º colocado no campeonato alemão, com 6 vitórias, 5 empates e 10 derrotas. Ou seja, ele pegou, percebeu que o estava bom, assim, tchau, vou embora. Tchau. Não gosto do meu trabalho, tchau. Isso aí. O Schalke 04. Porque também ele nem tem mais o que provar, né? Foi técnico da seleção da Alemanha. E o Schalke 04 foi multado em 50 mil euros, o equivalente a 236 mil reais pela Federação Alemã de Futebol, por conta de cânticos racistas da torcida em jogo da semana passada pela Copa da Alemanha. O Jordan Torunarigua, do Hertha Berlim. Torunariga. Como é que é? Torunariga. Torunariga, do Hertha Berlim, foi chamado de macaco por um grupo de torcedores. De acordo com as autoridades alemãs, em caso de reincidência, as sanções serão mais duras. Tinha que ser já a sanção mais dura, não só esse valor aí. Isso é um câncer que... E deviam dar o dinheiro para o jogador. Isso sempre existiu na Europa. Quando eu jogava pelo Torino, eu ia jogar contra... Atalanta, Milan, lá no sul da Itália, eu pegava na bola a torcida. Sério? É verdade. E o número 24? O número 24 no jogo do bicho corresponde ao viado. Por conta disso, muitos atletas evitam usar essa camisa. Mas aí, o que acontece? Para não gerar comentários homofóbicos, né, justamente para combater a homofobia no futebol, a revista Corner lançou a campanha com a hashtag PEDIA24.
A gente espera que todos os times sigam essa iniciativa. Você usaria 24, Celso? Claro, sem nenhum problema. Ó, o alarme, será que tá pegando fogo aqui? Nenhum problema, é apenas um número. É claro que não são muitos times que usam a camisa 24, né, Celso? Mas o Cássio foi campeão da Libertadores com a 24. Então, tô dizendo, não são muitos. Sim, são, assim, esporadicamente alguns times que os jogadores usam a 24, né? Mas também nada Ainda contra bem que o Corinthians... usar a 24, importante é a capacidade do jogador. Quem que é o 24 agora? É o Cantígio. É o Cantígio. Porque gerou uma polêmica, porque ele falou que ele gosta da camisa 24. Aí o Duílio falou brincou. 24 não. Aqui não. Mas depois teve que voltar atrás. Voltar atrás. Muito legal. Não cabe mais esse tipo de piada. Não, pode cabe. esquecer. Já, o mundo mudou, né? E mudou também o comportamento e a maneira de ver as coisas. Nada a ver. Então, piadas homofóbicas, machistas, nem cabem mais. Olha, vamos agora direto para a redação? Tem notícias fresquinhas na nossa central de esportes? É com você, Pedro Guedes. Boa noite. Boa noite, Michele. Tudo bem? Nós estamos aqui na redação e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a FIFA. Normalmente, quando a gente fala sobre a FIFA, o assunto não é muito bom, é para criticar, mas hoje, na verdade, a notícia é muito boa que veio lá da Suíça. A FIFA vai disponibilizar, a partir de julho, um fundo para os jogadores que não têm recebido seus salários em dia. Problema muito recorrente aqui no Brasil, né? Esse fundo vai ser de aproximadamente 14 milhões de euros, que a gente sabe que não vai dar para cobrir todos os gastos dos jogadores e todos os salários atrasados no mundo, mas já é um bom incentivo aí da entidade máxima do futebol. Essa e outras notícias você acompanha no gazetesportiva.com, muito além dos 90 minutos. Arrasou, Pedro Guedes. Muito obrigada, viu, Pedro? Então quer dizer que a FIFA vai mandar um dinheiro pra gente aqui no Brasil para tampar buraco? Não, acho que isso, né, Celso? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que isso vale para a Europa, né? Sim. É pra Europa? Exatamente. Entendi. Então tá bom. Porque senão já pensou que ia ter... Até porque, Michele, as leis da FIFA em relação aos clubes europeus, ela é mais rígida. Do que da CBF? Com certeza. Se um clube lá fica sem pagar o salário do jogador por muito tempo, ele corre risco de ser rebaixado para a quarta divisão. Nossa. Bom, não falta vontade no elenco do São Paulo. Em treino bem disputado no CT da Barra Funda, o lateral Léo levou a pior em uma dividida e vai ser reavaliado pelo departamento médico. Mas essa não é nem de longe a principal preocupação para a sequência da temporada. Veja com José Paes. Jogadores em campo, todo mundo de boa, só que fora das quatro linhas, o clima é de tensão no São Paulo, galera. O clube atrasou os vencimentos em carteira do mês de janeiro para os atletas do grupo profissional. A princípio, o São Paulo teria que ter quitado essa quantia na semana passada. A gente lembra ainda que a diretoria também deve alguns direitos de imagem para jogadores específicos do elenco. O clube diz que essa dívida varia aí entre 1 e 2 meses e o pessoal que comanda o São Paulo teria afirmado que pretende resolver essa questão num prazo de até 10 dias. Vamos esperar. Porém, contudo, todavia, no entanto, não é de hoje que o tricolor vem sofrendo para equilibrar as contas, viu? O ano de 2019 acabou com um déficit de 180 milhões de reais nos cofres do São Paulo. Vale ressaltar que a ideia da diretoria era arrecadar cerca de 80 milhões de reais em vendas de jogadores até o final da última temporada, o que acabou não acontecendo. Durante esse último mês de janeiro, o São Paulo teve tudo para negociar o zagueiro Valse com o Bragantino e também o atacante Antony lá com o Ajax da Holanda, mas essas negociações acabaram não acontecendo. Por falar em Antony, ele e o Igor Gomes, que estavam com a nossa seleção brasileira sub-23 lá na Colômbia para a disputa do pré-olímpico, já retornaram, mas se reapresentam apenas amanhã aqui no CCT da Barra Funda e já ficam à disposição do técnico Fernando Diniz para o clássico do próximo sábado às 7 horas da noite contra o Corinthians lá no Morumbi. O zagueiro Bruno Alves, que foi poupado contra o Santo André, hoje ele fez um trabalho físico aqui e deve ficar à disposição também para esse clássico do próximo sábado. Hoje aqui no campo, apenas os reservas e aqueles jogadores que atuaram menos de 45 minutos contra o Santo André trabalharam com bola, à exceção, claro, o goleiro Thiago Volpe, que é titular absoluto do técnico Fernando Diniz e veio para o campo, trabalhou com os demais companheiros. Essas foram as informações do São Paulo, direto aqui do CCT da Barra Funda. Eu sou o José Paes, falei aqui na TV Gazeta. Conversava aqui que no Miller, o São Paulo sempre foi referência de boa administração, de boa estrutura. Sinceramente, raramente eu vi notícias do São Paulo atrasando salário. E aí você observa mesmo como é a gestão. Déficit de 180 milhões, e aí o que faz o São Paulo? Contrata um jogador como o Daniel Alves por 50 milhões de reais, né? Que será que 50 milhões o período do contrato do São Paulo. E aí
olha só a situação. Então, compra um jogador caro como o Daniel Alves, e aí o cara que está lá trabalhando com ele vê, não veio o salário de janeiro, direito de imagem atrasado. Quer dizer, é um tipo de situação que se repete muitas vezes em outras corporações, mas que cria um ambiente horrível. Sem falar, Celso, que o São Paulo ano passado pegou empréstimo no banco. Sim. Mais de 37 milhões de reais. Que foi uma coisa, até manifestação de torcida. Exatamente. Quer dizer, quando você pega um empréstimo no banco, significa que você vai saldar suas dívidas. Né? Quer dizer, saldou parte delas, porque se você deixar... Se o jogador não recebe, dificilmente ele corre. Nossa, mas isso, 37 milhões que você pega no banco, isso aí tem uns juros danados, porque você fica no cheque especial 1 dia, 2 dias, já vê, sabe? Daqueles juros absurdo, imagine 37 milhões. Entendeu? E aí fica apostando, tal, na expectativa de vender o Antony, né? Sim. O que não aconteceu. Mas não dá para você ficar só contando com o jogador que você pode vir a vender, sabe? É triste ver o São Paulo assim. Agora, triste mesmo, porque o São Paulo, ele se tornou um clube... Mas é a má administração que já vem desde o Juvenal. Sim. E agora é herdada pelo Leco, que faz uma administração horrível, tanto é contestada pelo Conselho Fiscal do São Paulo, né? O que acontece, Michele? Mudando de assunto, o Fernando Diniz, ele precisa de resultado. É isso aí. Né? Domingo, você sabe muito bem o que aconteceu, né? O Barolo cobrou ele, tá? E eu também não cobrei, mas... o São Paulo, diante de todas... bem domingo. Diante de todas as circunstâncias, Michele, eu acho que o São Paulo não pode se empatar com o Novo Horizontino em casa, não pode perder para o Santo André, até porque a gente está falando de um gigante contra um anãozinho, contra um time pequeno. Então, acho que o São Paulo, mesmo independente das situações, das chances criadas, etc., acho que eu falei para o Fernando Diniz domingo, acho que o São Paulo vai jogar o clássico domingo, tem que reforçar o meio-campo. E tem que sacar o Juan Fran. Porque se jogar com o Juan Fran, que não tem recuperação, não sabe marcar, não sabe voltar, vai levar nas costas e aí estoura na defesa. Mas você sabe que, assim, existem vitórias, derrotas e derrotas. Eu acho que, assim, se a gente só avaliar o resultado, se ficar nessa... Não, aí... Não vai dar. E vai trocar Celso, de novo pelo Fernando Diniz. tem como acertar o gol, não tem? Porque sim, mas a questão... Se eu der 20 chutes para acertar o gol ali... Eu não vou acertar, talvez, porque eu não tenho prática. Agora, o Miller... Mas você responsabilizar... Vai dar um chute e vai acertar. Assim, eu acho que o papel do técnico é produzir possibilidades e maneiras de criação. Mas o cara tem que acertar a mira ou comprar um óculos. Sim, tudo bem. Mas se ele, de repente, finaliza 20 vezes no jogo, significa que o trabalho do técnico é bom. A questão da pontaria independe do técnico. Como é que treina a pontaria, Miller? Não, Michele, futebol não existe fórmula especial. Não dá para botar um existe a tal da repetição, que são os treinamentos. É isso aí. Entendeu? Acaba o treinamento do treinador, que ele deu o treinamento ali, o jogador vai fazer o chamado treino específico, que são as finalizações. Treino específico. Então. Chute a gol exaustivamente. Olha, eu fazia, nos meus 20 anos de carreira, eu sempre fiz 1 hora antes do treino, paredão. Ficava na parede chutando a bola de direita, de esquerda, o quê? Aprimorando a minha pontaria. Quer dizer, o treinamento é o espelho da partida. Imagina que fazem isso hoje. Não, absolutamente. Não faz que estão com medo de lesão. Mas sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Michele? Quando começa, a bola não entra, Isso cria uma ansiedade. Cria uma ansiedade que gera uma falta de confiança. É isso aí. Então o jogador nessa situação arrisca menos. O jogador nessa situação, ele ao invés de chutar, ele toca para o lado. Ele toca para trás. Quer dizer, aí estoura onde? No treinador. Agora, se você... O Fernando Diniz está fazendo o trabalho dele. Ele está treinando o time, armando a equipe. Vamos imaginar, se São Paulo perdesse por 2-1 do Santo André, sem ter criado uma única chance, que aconteceu muito no ano passado. Aí você pode falar assim, mas não estou vendo nada, não estou vendo absolutamente nada. Agora, quando você começa a ver, o time tem a posse de bola, 80% de posse de bola, toca, cria, finaliza. Ou entrar ou não entrar. Mas aí é um sabe o que acontece também? Um detalhe interessante é o seguinte. Um detalhe não, Celso, é o detalhe. Um detalhe interessante que eu quero, além disso que o Celso falou, é o seguinte, o time que o Fernandinho treinou, o Fluminense, por exemplo, o Fluminense só. O Fluminense tinha muitas finalizações, era um time muito mais produtivo que o São Paulo de hoje. É mesmo? Era um time muito... que todo mundo falava no Rio. Olha, o time do Fernando Diniz cria 20 oportunidades de gol por jogo. E o São Paulo do Fernando Diniz cria muito menos.
Então, quer dizer, precisa... E ele foi mandado embora do Fluminense. Exatamente, precisa o quê? Lógico, os jogadores, é que eu falei, o jogador voltar a ter confiança para poder arriscar mais. O jogador, principalmente de ataque, precisa arriscar mais. Os jogadores de São Paulo estão fazendo um jogo muito chamado burocrático. Eu acho que, principalmente no Clássico, o São Paulo precisa o quê? Vencer, claro, mas para vencer precisa fazer o quê? Arriscar mais. Isso aí. Boa, a chutar gol, treinar a pontaria, treina chute no paredão. Pegou a dica com o Miller? Pegou? Isso aí. O Palmeiras conseguiu finalmente apresentar o primeiro reforço para essa temporada. O lateral esquerdo Matias Vinha, de 22 anos, chega com o status de melhor jogador do Campeonato Uruguaio de 2019. Alexandre Silvestre traz o noticiário palmeirense. Com o toró de ontem, não rolou absolutamente nada por aqui na academia. Em compensação, hoje, com a melhora do tempo, Luxemburgo pôde iniciar a preparação no gramado natural do time que vai encarar domingo no Allianz Parque pelo Campeonato Paulista, o Mirassol. Aqui ao lado, rapaziada pegando forte no batente na implantação do gramado sintético no CT do Palmeiras. E ali em cima, a apresentação do primeiro reforço da temporada que falou em coletiva de imprensa. Matias Vinha, ex-lateral esquerdo do Nacional do Uruguai, assinou por 5 anos com o Verdão. 20º uruguaio da história a vestir o manto alviverde. Recusou propostas da Europa para jogar no Brasil, no Palestra. Creo que en mi crecimiento en lo futbolístico, el fútbol brasileño creo que me va a ayudar mucho para seguir creciendo. También obviamente que miré mucho el tema de las eliminatorias, la Copa América, y eso fue también una de las cosas por venir para acá, para agarrar ritmo, buen ritmo, para poder estar de buena manera para esas competiciones, para poder llegar a estar en una lista de mi selección. A obsessão do clube que agora defende também é a dele. Todo jugador de fútbol, creo que el sueño es la Copa Libertadores. Creo que la verdad que es el título acá en América el más grande, así que bueno, tratar de disputarlo de la mejor manera. Toca vestiendo la camiseta de Palmeiras, así que vamos a defenderla para poder conseguirlo. E nada melhor do que receber as boas-vindas daquele líder dócil do time, o capitão da equipe. Um cidadão que certo dia jurou dar tapa na cara de uruguaio. Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Tá? Se tiver que jogar no Uruguai e dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar tapa na cara de Uruguai, porque isso faz parte da minha forma de jogar. Aí depende do momento, né, seu Felipe Melo? Muita gente imaginava, né, que eu não gostasse de Uruguai. Não é verdade. Camisa. Opa, tem uma camisa minha também do Uruguai, coisa maneira do mundo. Ai, achei o Matias meio sem graça, você não achou? Claro, né? Criaram uma situação também até desnecessária. Tudo bem, faz parte do marketing. Teve aquela história toda do Felipe Melo, quando ele chegou, que ele disse: se precisar dar tapa na cara de Uruguai, eu vou dar. E rolou aquela situação toda lá no Penharol, que a gente já sabe. Agora vai ser companheiro de um Uruguai. O Matias Vinha estava lá, não, né, no Penharol? Não, ele era no Nacional. Mas, enfim, bom jogador. Sabe que eu gostei? As informações que tinham lá é um dos principais jogadores do Michele, sabe que eu gostei desse Uruguai agora? Não. Ele tem propósito, e propósito honesto. Olha, eu escolhi o Palmeiras porque vai ter a Copa América aqui no país. Eu quero fazer uma boa temporada no Palmeiras e quero servir a minha seleção, etc. Ganhar a Copa América, ganhar títulos pelo Palmeiras. Quer dizer, o jogador chega com uma determinação certa. Tem meta, né? Ele não fica falando aquelas respostas pré-fabricadas. Média. Não, eu gostei ele tem propósito específico. Olha, eu tenho um foco e esse foco eu vou buscar. Cabeça boa. Exatamente, um inteligente, novo e bom jogador. Tá bem orientado. Há informações que o Milan, na verdade, esteve perto de contratá-lo, mas aí queria por empréstimo. O Miller? Milan. Quer dizer, o Milan de hoje, que é o Milan de antigamente, pode esquecer, já foi. É um Milan antes e um Crystal Milan Palace hoje. também queria. Pois é. E aí acabou fechando com o Palmeiras, eu acho um bom reforço. Talvez chegue para ocupar. O Palmeiras estava atrás de um lateral já fazia um tempo. Ele chega para jogar, né? Chega para jogar. Principal jogador do futebol uruguaio. Sai o Vitor Luiz ou o Diogo Barbosa, quer dizer. O Vitor Luiz já foi sondado também por outro clube. Ou seja, um deles vai sair. Olha, a ansiedade já toma conta da nação corintiana, gente. Amanhã,
9h30 da noite. 9h30, né, Celso? Da noite, o Coringão faz o jogo mais importante da temporada até agora contra o Guarani do Paraguai na Arena de Itaquera. Aliás, é um dos jogos mais importantes do ano, porque se perder amanhã, tá fora da Libertadores já pronto, espaço. Então, só a vitória por 2 gols de diferença garante o Corinthians na próxima fase, sem passar pela tortura da disputa por pênaltis. A chuva hoje deu uma trégua e o Corinthians conseguiu treinar, não na arena como estava programado, mas no CT Joaquim Grava, onde pudemos acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. Mesmo assim, novidades. Olha o Pedrinho ajeitando a chuteira, louco para jogar amanhã contra o Guarani do Paraguai. O meia que estava com a seleção olímpica fica à disposição de Thiago Nunes para o duelo decisivo em Itaquera. O volante Richard, recuperado de tendinite, também voltou a trabalhar com bola e deve ser opção no banco de reservas. Já Matheus Vital, logo depois que entrou em campo, saiu com a chuteira na mão, aparentemente sentindo algum desconforto. Ramiro, com estiramento no joelho, segue fora de combate e não enfrenta o Guarani do Paraguai. Hoje, véspera do jogo, quem concedeu entrevista coletiva aqui no CT Joaquim Grava foi o destaque do time na atual temporada, o volante colombiano Vitor Cantillo. E mais de uma vez, ele disse: o jogo de amanhã vale o semestre. Sabemos que é um jogo importante, sabemos a responsabilidade que temos, sabemos que nos estamos jugando o semestre em partido e somos conscientes de que temos que ir a darle vuelta rápido. Guaraní ha sido un rival difícil, pero eso es pasado. Ya nosotros estamos pensando en que mañana tenemos que revertir la historia, en que tenemos que ir por la clasificación, porque sabemos que lo importante que es la Libertadores para Corinthians y bueno, mañana creo que somos conscientes de lo que tenemos que hacer y vamos a ir por darle vuelta al partido. E agora nós convidamos ele, mais uma vez, para participar do programa aqui no estúdio, o nosso setorista do Corinthians, Jonas Campos, pai do Martim. E ele tem novidades sobre mais um reforço do Timão. Boa noite, Jonas. Boa noite, Michele, Celso, Miller, todo mundo que está em casa acompanhando a Gazeta Esportiva. Reforço novo na área, viu, Michele? Ione Gonçalves, né, já treinava no CT Joaquim Grava, já vinha trabalhando com o grupo. Hoje, oficialmente anunciado, jogador de 25 anos, se destacou individualmente no Fluminense, apesar do ano difícil do tricolor carioca. Foi uma grata surpresa no Fluminense na última temporada. Chega como reforço corintiano aí para a ponta esquerda, joga pelos lados, chegou até a fazer a função de centroavante no Fluminense. Ele chega inicialmente por empréstimo de 6 meses, mas o Corinthians tem a obrigatoriedade da compra automática. O Timão pagará em torno de 13 milhões de reais para ter esse jogador até o fim de 2023. Jogador, inclusive, que estava naquela listinha prévia do Thiago Nunes, quando ele chegou pedindo alguns jogadores. O Ione Gonçalves, que vem de empréstimo do Benfica e depois do Corinthians com essa compra automática, já estava nessa listinha do professor Thiago Nunes. Jogadorzão. E quando ele estreia? Não estreia amanhã, claro, né? Amanhã não, na Libertadores ele só pode ser inscrito a partir da fase de grupos, porque as vagas agora para essa fase inicial já foram preenchidas, mas no Campeonato Paulista, ele aparecendo no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, já fica à disposição do Thiago Nunes para estrear no estadual. E ele, que é bom jogador, é um jogador que pode atuar tanto pelos lados como também mais centralizado. Marcou 14 gols na temporada pelo Fluminense. No Campeonato Brasileiro, acho que ele fez 6 ou 7, uma coisa assim. E tem uma outra vantagem, né? Que é o fato dele já ter jogado com o Cantillo no Júnior de Barranquilla. Então tem um entrosamento ali. Tem um entrosamento, o jogo já conhece, facilita a adaptação. Quando você vem jogar num outro clube que você não conhece, tem um conterrâneo que, de preferência, que já atuou com você, claro que você fica muito mais leve, e se dá muito mais bem, solto. né? Então ele se dá bem, né? É um tipo de jogador que o Corinthians precisa. O Corinthians tem uma deficiência pelos lados do campo. O Everaldo está voltando agora, ainda está meio irregular. O Janderson, uma boa opção, mas não para ser titular, ainda não consegue jogar aquilo que você espera dele. O Júnior Gonçalves chega para ser titular. Chega para ser titular e para fazer bem a função. Eu acho que quando você compara com o Michael, com o Rony, jogadores que estavam na lista do Corinthians, é jogador no mesmo nível. No mesmo nível. Não sei se o Miller concorda comigo, mas pelo que eu vi no Fluminense, é jogador do mesmo nível, pertence ao Benfica, agora vai ser do Corinthians, sabe? É mais experimentado ainda, eu acho que é jogador que chega para resolver. E ele tá barato, né, Jonas? Tá barato, Michele, os direitos federativos dele? Sim. 13 milhões de reais? De reais? Euros?
Euro ou reais? É euro? Reais. Reais? 3 milhões de reais. 13 milhões de reais. Ah, 13 milhões de reais. O que é 13 milhões? E o Corinthians vai pagar em 3 vezes ainda. Pela barato, idade. Celso? Não, hein, Jonas? Pela idade. Rico, meu. No mundo do futebol é barato. Michele, pela idade dele. Pela idade. 25 anos. 25. E pela bola que ele joga, tá muito barato. Por isso tem que comprar logo. A verdade é que o Corinthians, na negociação com o Benfica, né, em relação ao Pedrinho, acabou abrindo portas ali, né? Os dois times foram bastante gentis um com o outro para facilitar por isso que abaixou o preço dele. Do Pedrinho, proposta contra proposta. Aí o Ione Gonçalves, o Benfica até segurou esse jogador para que ele fechasse com o Corinthians. Então, peraí, ele veio pro Corinthians justamente por causa dessa questão do Pedrinho? Não dá para atrelar uma negociação à outra, mas a relação que foi construída entre Corinthians e Benfica para a negociação do Pedrinho, que ainda não está oficialmente concretizada, né? Tá muito bem facilitou muito para a vinda do Ione Gonçalves para o Corinthians, inicialmente por empréstimo, sem custo, e depois o Corinthians pagando esses 13 milhões de reais aproximadamente para ter esse jogador até o fim de 2023. Porque a proposta inicial era ele vinha por empréstimo até o final do ano, se jogasse 30 partidas com a camisa do Corinthians, o Corinthians seria obrigado a comprar. Só que parece que pintou oferta de outros clubes, aí o Corinthians já decidiu. Não, então vamos fazer o seguinte, 6 meses de empréstimo com a definição de compra independentemente do número de jogos que ele venha fazer. Que é o normal de uma negociação, né? Sim. Jamais tem que fixar o passe. O Corinthians fez certo agora. Vai poder parcelar ainda, acho que em 4 vezes, então a coisa realmente vai é um sair bom de negócio graça. pro Corinthians. E os salários também não são altos, pelo que a gente... Andei lendo aí, ele vai ganhar menos metade do que é o teto do Corinthians. Ai, não fala isso, não espalha, porque aí cria aquela coisa no elenco, não cria, Miller? Não pode ficar vai falando. ganhar menos. Então, aí ele vai produzir mais, aí ele vai chegar no medalhão e vai mas falar, você acha que ele não sabe, que o empresário não sabe? É que viu no Corinthians ali uma oportunidade. Quer dizer que a relação custo-benefício... Celso, em véspera de decisão, não pode rachar o elenco. Não pode rachar o elenco, né? Bom, agora sobre Guarani do Paraguai. Jonas, como é que você sentiu aí, né, o Corinthians, você que tem acompanhado aí, você foi no jogo de domingo? Não. Fui. Foi no jogo de domingo? Fui, o Corinthians tentou propor o jogo, acabou superado pela Inter de Limeira, inclusive eu até perguntei bastante para os jogadores, para o próprio Thiago Nunes, se quarta-feira eles esperam um jogo parecido, porque a Inter de Limeira esperou bastante o Corinthians, né, um time menor, se fechou ali atrás e saiu nos contra-ataques, porque o Corinthians é um time que vem se expondo muito mais do que vinha fazendo, né, naquela filosofia dos últimos 10 anos, um time mais sólido atrás que saía com mais efetividade. Agora o Corinthians propondo o jogo, a Inter de Limeira aproveitou dessa forma e o Guarani do Paraguai pode fazer o mesmo. Clima hoje no CT, Michele. Chegamos na sala de imprensa, primeira pessoa, André Sanches. Presidente na área, acompanhou a coletiva do Vitor Cantilho o tempo todo, depois ele saiu, mas enfim, o André Sanches lá, clima de decisão, o presidente acompanhando ali o Cantilho, que tem sido o principal jogador do Corinthians na atual temporada, e no campo, como a gente trouxe no VT, boas novidades, a principal delas, o Pedrinho de volta da Seleção Olímpica. Vai jogar o Pedrinho amanhã? Essa é uma dúvida, se começa o jogo ou não. Tem que começar o jogo? Na minha opinião, sem sombra de dúvida, o Pedrinho tem que começar o jogo. Ainda mais que o Corinthians, pelos lados do campo, vem com o Janderson, que ainda é um garoto, e o Everaldo, que para mim até que vem demonstrando bom futebol. Eu manteria o Everaldo de um lado, com o Pedrinho do outro, o Luan mais solto por ali e o Bocelli na frente. E flutuando um pouco no campo de ataque, o Pedrinho pode jogar tanto mais pelo lado como partir pelo meio, e liberar o Luan um pouco mais à frente. Miller, você? Não, o Pedrinho tem que jogar. Tem que jogar. É um jogador habilidoso, um jogador que quebra o sistema pelo seu improviso. Então não pode o Thiago Nunes abrir mão do Pedrinho. Até porque o Everaldo, ele é bem parecido, né, o jogo do Everaldo com os outros atacantes do Corinthians. O Pedrinho não, o Pedrinho já tem habilidade. É diferente do Everaldo. O Everaldo tem velocidade. O Pedrinho não tem a velocidade do Everaldo, mas ele tem muita habilidade, então por isso que ele tem que jogar junto com o Luan ali, os dois vão se dar bem. E se você levar em consideração que o que a gente deve ter amanhã à noite é um Guarani do Paraguai bem fechado, com pelo menos 2 linhas de 4 muito bem definidas, você precisa de um jogador como o Pedrinho, com criatividade e capacidade do drible e partir para o meio para uma definição de fora da área. Porque a grande pergunta, Michele, é o seguinte: como é que se quebra um sistema defensivo forte? Como é que se quebra? Com individualidade. É isso aí. Individualizar as jogadas. E só o Pedrinho tem essa capacidade de individualizar uma jogada do improviso. No elenco inteiro do Corinthians, só ele? O Pedrinho é o melhor jogador nesse sentido. E o Wagner Love?
Não, vai não haver banco, né? Vai jogar o Bozelli. O Bozelli é bom também, né? Não, o Bozelli confirmado. Só se mudar a dúvida muita mesmo coisa. É o Pedrinho. O Pedrinho provavelmente... E o Piton? Essa é uma outra dúvida na lateral esquerda, né? Não, mas aí ele não vai tirar o Sid Clay? O Sid Clay. O Thiago Nunes inicialmente tinha duas coisas na cabeça, né? A primeira era utilizar o Sid Clay nesses 2 jogos. O Sid Clay chegou fora de forma da Ucrânia. Ele foi preparando o Sid Clay. Continua fora de forma. Continua fora de forma. Sem ritmo, principalmente, né? Já emagreceu. Mas lá em Assunção, o Sid Clay não foi bem. Inclusive, o Guarani acabou explorando muito. Aí ele tem que colocar o garoto, o Lucas Piton, que já está em ritmo de jogo. Tá voando, né? Exatamente. E outra coisa que o Thiago chegou a dizer é: o Pedrinho vai chegar, nunca trabalhei com ele, preciso conhecer o jogador, vai ter que brigar por espaço. Não, mas... então, pelo amor de Deus, Thiago, Michele, mas ele já recuou. Ele sabe o que acontece? Ele disse isso anteriormente. Michele, sabe o que acontece? Então, quando ele chegar lá, o Andrés vai chegar para ele e falar assim, aqui é o Pedrinho, o Thiago, aqui é o Pedrinho, aqui é o Thiago. Já pelo amor de Deus, pô. Mas ele Pedrinho, Thiago, Pedrinho. O treinador, não, ele foi muito mal nessa declaração. Ele foi mal nessa declaração, mas ele já recuou. Falou o quê? Ele já sabe. Perdão, ele falou. Falou o quê? Não, ele já sabe que, de repente, o Pedrinho é um jogador que ele tem que utilizar. Mas ele recuou e falou que eu não vi ele falar nada. Não, recuou sim. Não, ele disse isso anteriormente. Aí depois da derrota para a Inter de Limeira, agora na semana desse jogo decisivo, ele falou, é um jogador que vai chegar, a gente vai conversar, vou sentir como ele tá. O Pedrinho tá morrendo de vontade de jogar, obviamente, é um garoto, ama o Corinthians. E eu tô achando que começa. Pois é, deve começar. Thiago Nunes porque não aí inventa, meu filho. ele colocaria provavelmente o Ramiro pelo lado, que seria a do Janderson. Pelo lado direito não tá o Ramiro rolando. não pode ser titular do Corinthians. Então, mas como o Ramiro está machucado, e aí a tendência, eu acredito, é no Pedrinho ocupando esse espaço que ele já ocupava no Corinthians. O Cantillo deu uma entrevista que me chamou a atenção, que ele disse que, pela falta de entrosamento, que ele acompanhou os jogos da seleção para ver o Pedrinho jogar, para ter uma noção de como seria se ele estivesse jogando. Todo mundo quer o Pedrinho lá. Agora, só uma correção, viu, Jonas? São 3 milhões de euros mesmo. Sim, 13 milhões de reais. 13. Isso. E 3 milhões de euros. Na conversão dá 13 milhões de reais. Você tinha falado 13 milhões de euros. 13 você tinha falado. 3. Aí ele falou que é 13 Eu falei 13 reais. Não, 3. Eu quis dizer 3 milhões de euros. Então nós estamos coerentes. 3 de euros. 3 de euros, isso. 3, sem o Z. 3. É com S, Celso. 3 é com S. Não, Z de 3Z. Ô, Michele, Jonas, essas frases dos treinadores que eu não gosto, viu? Tem que ver como é que ele vai chegar, como é que ele tá. Pô, você não viu o Pedrinho jogar no pré-olímpico, não? Tá bem pra caramba, pô. Não conhece o Pedrinho, amigo? Prazer, eu gostei disso. Prazer, Pedrinho. Tanto que o Andrés tá lá pra falar, não, o Pedrinho vai jogar. O Andrés deve ter dado uma pressionada ali, né? Porque não tem como, né? Tem, pô, pelo amor de Deus. E da torcida, o melhor jogador do time. E praticamente vendido por 20 milhões de euros. Você vai deixar no banco? Ele vai ter que disputar a posição. Fica até junho e a torcida tem que aproveitar do Pedrinho. Valeu, Jonão. Valeu, Mir. Obrigada, um beijo no Martim. Jonas vai casar, né? Opa! Festa. Põe o WhatsApp na tela. É São Paulino. Você tá de brincadeira, né, meu amigo? 12, 13 anos. Você foi campeão com o meu timão, Coringão, mas se falar um negócio desse, tu tá de brincadeira, né, mané? William, forte abraço aí, gente. Valeu. Oi, galerinha. Aqui é o Nick. Aqui é o Diogo, aqui de Suzano. Pessoal da Gazeta, ele só pode estar de brincadeira, né? Não tem nem comparação. Respeito o professor, mas não dá, né? Um abraço pra vocês aí do Gazeta Esportiva. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Miller. O Luxemburgo só pode estar de brincadeira, né? Futebol europeu é outro nível. E vai, Corinthians. Sérgio de Franca. Boa noite. Enquete, o Luxemburgo, o que ele tá equiparando a Champions com o Brasileirão? A maioria respondeu que o professor tá certo. Não. 43%. A galera diz que ele tá certo de comparar que o Champions Vocês também estão de brincadeira em casa, viu? Pelo amor de Deus. Celso, você devia se mudar pra Europa, isso sim. Encerramos a Gazeta Esportiva homenageando o pianista e compositor Sérgio Mendes, grande Sérgio Mendes, que completa hoje 79 anos. Opa! Tá bom. Tchau. Olha a música, eu amo essa música. Tchau, Miller. Tchau. Até domingo.